Deus é fiel, não é? Muito fiel. O problema é que nós somos duros na queda, né? Mas Deus é fiel, nunca falha. Maravilhoso. Abra sua Bíblia em Apocalipse 4. Veja aqui o que aparece em Apocalipse 4. Apocalipse 4 é uma visão que João tem do trono de Deus. Não é uma visão como nós entendemos visão, como se fosse um sonho. João tem uma teofania. Ele vê, de fato, Deus mostra o seu trono para ele. E ele descreve o trono de Deus. O meu objetivo em ler aqui alguns versos é mostrar-lhes o clima de constante adoração a Deus no céu, junto do trono de Deus que João vê aqui. Apocalipse 4, versos 6 a 11. Diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, e o segundo parecia um boi, e o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O livro do profeta Isaías nos diz que esses 4 seres viventes que João descreve aqui são 4 o quê? Serafins. Isaías fala sobre isso. Isaías 6. Toda vez que os seres viventes, verso 9, dão glória, honra e ação de graças àquele que está sentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Percebem aqui? Deus é adorado por 4 serafins que dia e noite louvam a Deus. E quando eles o louvam, os 24 anciãos que estão junto do trono de Deus se curvam diante dele e o adoram, dizendo: digno és de ser adorado, porque és o Criador de todas as coisas. Lá no Apocalipse 14, vimos isso na semana passada, lemos esse texto na semana passada, nas 3 mensagens angélicas, só recordando o convite e o desafio de Deus a nós, qual é? Adorai aquele que fez o quê? O céu, o mar e as fontes das águas. Deus nos convida a adorá-lo, adorá-lo como Criador do céu, da terra e das fontes das águas. Ali o Apocalipse diz que adorar Babilônia é fria, porque Babilônia é caída. Mas se alguém insistir em adorar a besta e a sua imagem, será finalmente destruído. Não é uma ameaça, é apenas uma consequência natural de se adorar ou a Deus, ou um sistema contrário ao da adoração a Deus. Deus deve ser adorado, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas ali, nas 3 mensagens angélicas, nós vemos embutida uma adoração contrária à adoração a Deus, que lá se chama de adoração à besta. Lúcifer, um ser criado por Deus, líder dos anjos, um ser magnífico, esplendoroso, vivia junto do trono de Deus, teve inveja de Jesus, da adoração, e queria ser adorado como Deus. E vocês conhecem a história bíblica, a revelação bíblica. Ele criou uma obsessão, ele quer ser Deus, quer ser adorado como Deus, quer se assentar num trono como Deus. E durante toda a história de pecados nesta terra, você consegue
pontuar os momentos em que, através de governos poderosos dessa terra, Lúcifer insiste em ser adorado como se fosse Deus. Esta obsessão fez com que ele perdesse o céu, foi de lá expulso, encontrou um QG aqui nesta terra e estabeleceu aqui um sistema de adoração a ele, contrário à adoração a Deus. Mas Deus não nos abandonou. Jesus veio aqui no quartel-general, no território do inimigo, fincou a sua bandeira. Por isso que quando ele começou a pregar, ele disse: é chegado o reino dos céus. No reino do inimigo é chegado o reino dos céus. Ele fincou. Lembra quando os Estados Unidos foram à Lua pela primeira vez? O que eles fincaram lá? Uma bandeira, conquista de território. Jesus veio aqui e conquistou esse território, colocou uma bandeira no território do inimigo. E há um grupo de pessoas neste mundo que não se curva diante de Lúcifer e que insistem em adorar a Deus, o Criador dos céus e da terra. Vocês viram não sei se foi uma revista aí, não sei se foi Isto É, sei lá, o Veja, não sei, dessa semana, está na capa: Darwin, o homem que matou Deus. Super interessante, isso mesmo. Super interessante. Eu, quando li aquilo, falei, eu já penso na hora, eu reajo na hora, eu falei assim: o idiota, né? O idiota matou Deus. O coitadinho. Cadê Darwin? Nem pó tem mais o coitado, porque o tempo faz que morreu, nem pó existe mais. De onde está Deus? Coitado dos seres humanos, né? E aí ficam ressaltando a evolução, né? E Deus diz assim: adorem o Criador dos céus e da terra. O Criador dos céus e da terra. É este o Deus que nós devemos adorar. O Criador dos céus e da terra. Você sabe, lá no Monte da Tentação, você também conhece. A última tentação, a última cartada, né, do diabo. Ele ofereceu para Jesus os reinos do mundo e disse: me adore o que eu vou te dar, me adore. E Jesus disse: saia de mim, Satanás, adore a Deus, Deus é que deve ser adorado e não você. E o diabo, né, se mandou, e veio um anjo para servir a Jesus e para fortalecê-lo. A ousadia do diabo é tão grande de querer ser adorado, que ele fez uma proposta indecente para Jesus, para que Deus se curvasse e adorasse a ele. E em troca ele daria o quê? Os reinos do mundo. Não é isso que ele faz com as pessoas hoje? Vai, me adore, eu te dou isso. Não é essa mulher que você quer? Eu te dou. Não é esse homem que você quer? Eu te dou. Me adore. Me adore. Faça isso, faça aquilo, eu te dou. Vai lá. Não é dinheiro que você quer, não é fortuna que você quer, eu te dou, está aqui, ó. Me adore. E há pessoas e pessoas nesse mundo adorando Satanás, vendendo a sua vida, a sua alma para o diabo, em troca destas coisas que ele ofereceu para Jesus. Mas Jesus diz: eu não quero isso. Eu não quero isso. Adore a Deus. É Ele que deve ser adorado. O Criador dos céus e da terra. Apocalipse 13, nós não vamos ler, mas eu vou mostrar. O Apocalipse 13, se você quiser olhar assim, abrir, aonde fala ali da besta que saiu do mar, da besta que saiu da terra, é o ápice do conflito entre o bem e o mal. Aqui aparece 5 vezes o verbo adorar. Quer ver? Podemos até ler, por exemplo, no verso 4. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta. O dragão foi adorado, e a besta é adorada através do dragão. Veja o verso 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Adorarão a besta. Olha aqui o verso 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. Veja o verso 15. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Aqui está a adoração. Adoração, o centro do último conflito entre o bem e o mal é a adoração. E as pessoas, milhares, vão preferir adorar o dragão
adorar a besta e adorar a imagem da besta. Mas Deus nos convida a adorar o Criador dos céus e da terra. Queria que você abrisse a Bíblia no livro de Marcos. Marcos, capítulo 7. Aqui em Marcos, capítulo 7, Jesus fala de uma coisa interessante. O evangelista Mateus também falou sobre isso. Marcos 7. Vamos ler esse verso tendo em mente essa introdução que fiz. O Apocalipse mostra que o trono de Deus junto no céu existe adoração constante. Existe um convite para que nós adoremos a Deus, nós somos estimulados a adorá-lo. As pessoas, muitas adorarão o dragão e adorarão a besta, o diabo quer ser adorado. Nesse contexto, vejam o que Jesus falou em Mateus 7, versos 6 e 7. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Agora veja o verso 7. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas pelos homens. Eu queria que nós entendêssemos esse texto hoje de manhã. Este vai ser um desafio para mim, porque nós vamos ter que sair daqui para depois voltar para entender o que esse texto quer dizer. E eu não posso me perder nessa saída, porque a linha de raciocínio é um pouco longa. Eu queria que você tentasse se conectar aqui comigo e não ficasse com preguiça mental. Veja aqui, a sinceridade não muda o teor da falsa adoração. Essas pessoas que estavam adorando a Jesus aqui, adorando a Deus, estavam adorando sinceramente, eles estavam adorando a Deus. Mas a sinceridade deles em adorar a Deus não tornou a adoração deles aceitável. Jesus disse: esse povo, eles me adoram em vão. Eles estavam adorando, achavam que estavam adorando, mas Deus diz: é em vão. Deus não aceita qualquer adoração. Eu descobri isso nesse texto. Mesmo que nós sejamos sinceros e achamos que estamos adorando a Deus, corremos o risco de não ser aceitos e de estarmos adorando erroneamente. Eu vejo isso nesse texto. Adoração não é o que eu digo, mas como eu vivo. Porque Jesus diz assim: este povo, eles me honram com os lábios. A boca fala uma coisa, mas o coração, eles estão longe de mim. Coração é mente, a mente deles está longe de mim. Lembram do que Jesus um dia falou que ele vai dizer para algumas pessoas? Lembram? Apartai-vos de mim, malditos, eu não conheço vocês. O que eles vão dizer? Mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos milagres, nós expulsamos até demônios em teu nome. Jesus disse: eu não conheço vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticaram a iniquidade. A palavra iniquidade em grego significa desobediência à lei. Vocês se rebelaram contra a minha lei, as minhas ordens, a minha vontade. Eu não conheço vocês. Aqui Jesus disse que tem um povo que está adorando a Ele com lábios, com a boca, mas o coração, a mente está longe. Veja, é possível nós estarmos aparentemente adorando a Deus, fazendo com a boca uma profissão de fé, mas o nosso coração está longe de Deus, sinceramente adorando a Deus, e Deus sinceramente recusando a adoração. Isso me espanta. E a razão é: vocês negligenciam, vocês me adoram, ensinando regras humanas. Vocês estão fora das minhas orientações. Por isso eu não aceito a adoração de vocês. Adoração, portanto, tem a ver com ensinamentos. Deus não aceita adoração baseada em ensinamentos humanos, por mais sincero que o adorador seja.
Nós somos pós-modernistas, todos nós. Nós somos existencialistas na maneira filosófica de pensar. Nós nem sabemos que somos, mas nós somos. A sociedade, a mentalidade, a filosofia, nossa estrutura mental é existencialista. E pós-modernista. Por isso nós somos muito coniventes com algumas coisas. Muito assim, sabe? A palavra é conivente mesmo. Muito, sabe? Na disciplina, né? Por isso que nós como pais somos muito coniventes na disciplina dos filhos. Porque, ai, coitadinho, ai, porque não sei o quê, entendeu? Assim, isso acaba refletindo no nosso comportamento. Até na igreja. Aqueles que são adventistas há mais tempo, como eu, sabem como a igreja agia no passado. Como a igreja aplicava algumas disciplinas no passado, né? E hoje nós vamos deixando algumas coisas que vão ficando, e vão dando mau testemunho na sociedade, na cultura, e as pessoas dizem assim, você é membro daquela igreja? Mas não é possível aquela igreja do fulano, da fulana, olha aquela mulher, aquele homem, entendeu? E isso afeta a nossa adoração, afeta nosso relacionamento, mas nós somos assim. E aí nós dizemos, não, mas o que tem? A pessoa é sincera, ela está adorando a Deus, ótimo. Nós achamos assim. Deus não pensa assim. Deus não pensa assim. Esse texto me diz que Jesus diz assim, este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Em vão me adoram. A adoração não conta. Irmãos, eu li tanto esta semana para falar o que eu vou falar daqui para frente para vocês, porque eu queria que vocês entendessem uma coisa, que não é fácil de explicar, mas é muito importante nós entendermos. Como você é inteligente, eu acho que nós poderíamos caminhar nessa aventura. E essa aventura é a seguinte, veja, aqui nesse texto, Deus não diz como é que nós devemos adorá-lo, embora eu embutidamente encontro que nós temos que adorar baseado nos ensinamentos que Deus nos dá. Mas Jesus não deu uma regra assim, vocês vão fazer culto assim, vocês vão fazer culto assim, vocês vão fazer disso adoração, vocês vão orar desse jeito. Assim, explicitamente não está. Nós, os seres humanos, essencialmente nós somos religiosos. Nós temos uma atração por coisas religiosas. Isso é natural. E é por isso que existem muitas religiões no mundo. Este impulso leva o ser humano, em muitos lugares, e em todos os tempos e lugares, a buscar um contato com o sobrenatural. Existe uma atração do homem pelo sobrenatural. E as religiões do mundo, todas elas foram classificadas pelos sociólogos da religião em 4 grandes grupos de religiões, blocos de religião. Religiões de servidão, de integração, de libertação e de salvação. Religiões de servidão, integração, libertação e salvação. Não vou entrar em detalhes sobre esses tipos de religiões e o que significam essas palavras, daqui a pouco a gente vai falar alguma coisinha, mas os 3 primeiros grupos, as religiões de servidão, de integração e de libertação e de salvação, o cristianismo faz parte deste grupo, o judaísmo e o maometanismo fazem parte do grupo de religiões de salvação. Embora elas possam se subdividir. As religiões de servidão, de integração e de libertação dos 3 primeiros grupos, todas elas são orientadas para a experiência com o sobrenatural, por meio do transe místico. Então, todas estas, existe a maioria, o grande bloco, a grande massa de religiões da Terra, o culto, a adoração deles, a essência é a busca com o sobrenatural. E através do transe
do transe místico. Quais são as semelhanças que estas religiões têm entre si? Eu vou chamá-las de religiões primitivas. Elas poderiam, e também são chamadas de religiões naturais ou religiões xamanistas, mas eu vou chamá-las de primitivas. Primeiro, quais são as semelhanças que existem entre elas? É muito importante nós termos isso em mente, por mais difícil que possa parecer. Primeiro, a visão cósmica e de divindade entre elas são semelhantes. Visão cósmica dessas religiões. Todos os adeptos destas religiões primitivas visualizam o mal e o bem como sendo coeternos eternamente. Claro, coeternos já implica que eternamente. Isto é, para essas religiões, o bem e o mal sempre existiram juntos e mantêm o equilíbrio no universo. O bem e o mal, para estes grupos religiosos, eles são atemporais, portanto, universais e constantes. Sempre existiram e sempre existirão. Isto é um ponto de semelhança entre essas religiões primitivas. O mal para eles se expressa nas forças hostis da natureza, nas pestes e na oposição dos inimigos. E o mal só pode ser vencido quando as forças do bem são manipuladas por meio de sacrifícios e rituais. Então vou tentar explicar. Para essas religiões primitivas, o mal e o bem sempre existiram, e o mal só pode ser controlado quando o adepto da religião, o líder da religião, ou os adeptos da religião, manipulam as divindades ou os espíritos das divindades para controlar o efeito do mal, que se manifesta nas forças da natureza e nos inimigos. Por exemplo, uma tribo africana, de repente seca. Não chove. Na cabeça deles, o mal que está produzindo isso. Para que isso possa cessar, o mal tem que ser controlado pelos espíritos do bem. E os espíritos serão manipulados pelos líderes do movimento religioso ou pela comunidade, que são incorporados em transes para poder, através destas manifestações, desses rituais, até com sacrifícios, podem ser de animais ou humanos, controlados. Portanto, nestes cultos primitivos, o que domina estes cultos é o transe e a união do material com o espiritual através do transe místico. Qual é o conceito de divindade que existe nessas religiões primitivas? As divindades são espíritos. Nas religiões de servidão, de chefes e guerreiros mortos. Nos cultos de libertação, as divindades são seres impessoais, forças. E nos cultos de integração, são espíritos evoluídos. Mas todas têm um elemento comum. Não existe uma personalidade, a divindade não é uma pessoa. Uma pessoa que pensa, que raciocina, que tem gosto, preferência, inteligência, que tenha moral, conduta moral, ética. Não, são forças ou espíritos, para todas elas. No entanto, todos os cultos primitivos, portanto, entendem que esses espíritos podem integrar-se, interagindo com o ser humano, através e por meio do transe místico. Eu vou adiantar só um pouquinho onde eu quero chegar. Eu só queria que você pensasse no conceito de Espírito Santo que permeia algumas religiões cristãs hoje. Eu só queria que você pensasse um pouquinho nas experiências místicas de alguns segmentos religiosos carismáticos hoje.
e tentasse encontrar equivalências. Qual a diferença de eu crer que o Espírito Santo é uma pessoa, que Ele é Deus e é uma pessoa, de eu acreditar que o Espírito Santo é uma mera força, em termos de culto e adoração? Nas religiões primitivas, a divindade são espíritos que são incorporados em transes, através dos quais eles são manipulados para neutralizar a força do mal. Bom, quais são as crenças gerais dessas religiões primitivas? Eles não têm verdades objetivas. Não existe verdade objetiva. O culto está centralizado no rito, no ritual. Não existe doutrinas, não existe crenças. Nesses cultos se convive com qualquer tipo de crença, não importa qual seja. Porque a essência do culto não é a crença inteligente, mas simplesmente uma experiência mística. Não existe noção de pecado nesses cultos primitivos. Portanto, não existe separação entre o que é sagrado e o que é profano. Não existe distinção entre o que é permitido e o que não é permitido. Tudo é lícito, tudo é permitido. Porque o que importa é o transe, é o ritualismo, é o rito. E não uma doutrina que esteja por trás do rito, uma ideia, uma verdade revelada por trás do rito. O conteúdo de uma religião primitiva, portanto, não é um ensino, mas é uma experiência sobrenatural. Essa experiência é subjetiva e totalmente espiritual. Os adeptos dessas religiões buscam uma experiência com os espíritos. E crença, o que crê não faz muita diferença. Por esta razão, algumas coisas acontecem nesses cultos primitivos. Nos cultos primitivos greco-romanos, por exemplo, até sacrifícios de vidas humanas, sacrifícios de mulheres e crianças eram muito comuns. E por incrível que pareça, você vai encontrar na Bíblia reis de Israel e o povo de Deus afastado dele, oferecendo seus filhos a que Deus? O Deus Moloque. O próprio Salomão chegou a fazer isso, se envolveu com esses cultos, oferecendo seus filhos a seus deuses em sacrifícios, para poder apaziguar a ira dos deuses e dos espíritos. Os cultos à fertilidade, com orgias envolvido no culto, com sacerdotisas, e a casa dos rapazes escandalosos, que a Bíblia usa como eufemismo, lá no livro de Reis e de Crônicas, junto a estes cultos, indicam a orgia, porque se acreditava na incorporação destes espíritos na vida humana, e a pessoa queria sentir alguma coisa, ela buscava uma experiência. Esta é a essência dos cultos primitivos. Vamos voltar atrás só um pouquinho. Preciso dessas ideias. Nos cultos primitivos, não existe a ideia de uma divindade pessoal, mas são espíritos diluídos, e não de uma pessoa, de um Deus pessoal. Não existe verdades, ensinamentos nos cultos primitivos. A essência do culto primitivo é uma experiência com o Espírito. Não importa como seja essa experiência. Por isso que nessas religiões primitivas, no culto dessas religiões primitivas, existe música de tambor e dança. Porque a música de tambor, ela induz ao transe. Ela conduz ao transe, à possessão da mente pelos espíritos. Por isso o tambor e a dança, o ritual é dança. No ano passado, eu e Márcia fomos para São Luís do Maranhão. Eu fui fazer uma semana de oração na Igreja Central de São Luís e aproveitamos para viajar ali um pouquinho com o pastor Célio Amigo.
Numa noite, o Célio falou assim: existe um centro cultural aqui na cidade, um centro cultural, e como é época de férias, e tem muitos turistas na cidade, existem alguns grupos folclóricos da região, de Bumba Meu Boi, boi disso, boi daquilo, que eu nem sabia que existia boi disso, boi daquilo, vários tipos, boi de orquestra, boi de matraca, boi não sei do quê. Eu acho que seria interessante, Jorge, a gente ir lá para ver, para assistir, para ter uma noção. E nós fomos, uma noite. E logo que começou, eu falei assim para Márcia: Márcia, isso aqui não é folclore. Isso pode ser chamado de folclore, mas isso aqui é religião. E muito forte. E muito forte. Os elementos são todos religiosos, mas o que se busca é apenas uma experiência. Uma experiência. Através da dança e através dos tambores. Porque eles são hipnóticos e favorecem e facilitam o transe. Exceto nos cultos orientais que buscam o transe pacífico, a música ritmada e percursiva proporciona uma espécie de confraternização com estas divindades adoradas nesses cultos. Os rituais primitivos, celebrados com música percussiva e dança, podem ser chamados e são caracterizados como culto do corpo, no qual prevalece a estimulação dos sentidos, com vista à alteração do estado de consciência e o transe provocado. Me deem 2 exemplos bíblicos na história do povo de Deus onde isso aconteceu. Primeiro, onde foi? No Sinai, na planície do Sinai. Você já leu na Bíblia o que o povo fazia na planície do Sinai? Que culto eles estavam fazendo ao bezerro de ouro? Um culto desenfreado, diz a Bíblia, com tambores, ritmo, dança, e nus, eles estavam nus, muitos deles. Leia lá na Bíblia. Era um culto de orgia, e só uma tribo não se misturou com aquele culto. Qual foi? A tribo de Levi. E quando Moisés desceu do monte, depois de passado 40 dias junto de Deus, a sua face brilhava do contato que ele teve com Deus, trazendo a lei de Deus, as orientações de Deus. Ele viu o povo de Deus adorando aquele boi, aquele bezerro de ouro. Ele quebrou a lei. Quebrou a lei. Pegou aquele bezerro, moeu aquele bezerro, fez pó daquele bezerro. Isso é Moisés. Fez pó daquele bezerro. Pó, jogou na água, mandou o povo beber. E pegou os levitas e falou: vamos sair matando todos aqueles que se envolveram nessa idolatria. Os líderes e as pessoas envolvidas. E foi morte mesmo, irmão, não foi brincadeira. Juízo divino. E foram os levitas que fizeram isso, e por isso os levitas foram escolhidos como sacerdotes. Atitudes radicais para defender a adoração ao verdadeiro Deus, porque o diabo sabia que Deus estava tirando uma nação do Egito para fazer um povo peculiar, exclusivo, santo, que adoraria o verdadeiro Deus. E na primeira oportunidade o diabo introduziu um culto falso, o culto a um bezerro, o boi Apis do Egito. E o pior que quem fez isso foi quem? O próprio líder, que Moisés deixou ali. E quando Moisés foi chamá-lo, ele dizia assim: o povo pediu, o povo quis, e eu joguei, eles me trouxeram ouro, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Aí você vê na adoração a Baal, lá em Elias, que nós vimos semana passada. Lá em Elias, o que tinha na adoração de Baal? Dança, orgia, cortavam o corpo, lancetavam, gritavam. Cultos primitivos. Porque a essência do culto primitivo aos espíritos, consequentemente aos demônios por detrás, não tem um ensinamento. Não existe um ensino no culto. É apenas uma experiência, a busca de uma experiência mística, subjetiva, que leva ao transe. A Ana uma vez me contou, não pedi autorização para você, mas a Ana uma vez me contou que ela conheceu um culto aí, que o pessoal até bebia uma bebida alucinógena para poder facilitar o transe, para poder facilitar o envolvimento naquele culto espiritualista. Então bebe uma bebida alucinógena para poder
O cigarro, o tabaco. Os índios usavam o tabaco nesses cultos indígenas, para poder, né? As drogas. Cocaína eram usadas nesses cultos, folha de coca misturada, e para poder sair, o único objetivo desses cultos primitivos é a busca desse transe, dessa experiência subjetiva. Você sabe que a massa do culto primitivo, o modernismo na cultura ocidental deu um golpe nisso aí. Mas agora, no pós-modernismo, há um ressuscitar deste espírito religioso na sociedade e na nossa cultura. Só que as pessoas da nossa cultura, elas não querem um Deus objetivo. Elas não querem um Deus pessoal. Elas não querem ensinamentos, regras, orientações, mandamentos, normas, que mude a vida, que mude os hábitos, que afete a estrutura da vida da pessoa. Eles querem um culto místico, um culto subjetivo. Eles querem uma divindade manipulável, uma divindade como o Espírito Santo, uma força. Você sabe qual que é a definição de Espírito Santo das Testemunhas de Jeová? A força ativa de Deus. Espírito Santo é uma força. Não tem uma cabeça pensante, não é um ser que pensa. Porque quando eu penso num Deus que pensa, num Deus inteligente, num Deus criador, num Deus que me ensina, que me orienta, isso me incomoda como ser humano, porque eu tenho que me submeter a Ele. Mas quando eu penso num Deus que é um espírito, uma força qualquer, aí eu manipulo esse Deus. Eu manipulo, Ele é manipulável. Então eu canto, e aí eu passo por uma experiência, ok, tá bom, tranquilo. Eu ofereço um sacrifício, eu ofereço ofertas, eu dou ofertas. Alguma semelhança com o que eu estou falando é mera coincidência, não é não, irmãos. Por detrás existe um demônio que quer ser adorado. E por isso o Apocalipse diz, adore a Deus, e não o dragão, e não a besta, e nem a sua imagem. E você sabe o que é a imagem da besta? Adore a Deus. Hoje nós estamos vivendo numa época do ressuscitar das religiões primitivas. E eu li uma reportagem, eu não sei o nome do indivíduo porque eu não guardo esses nomes. Um comentário sobre a nova novela da Globo, a novela das 6. Não sei o nome, vou tentar, mas não vou lembrar. Lá esse comentarista da Globo, noticiando a novela, dizia que nesta novela vai aparecer bruxas, cultos a bruxas, bruxaria, certo? Porque eles querem criar na sociedade uma consciência em favor da bruxaria, do ocultismo, do espiritismo, etc. A novela é 18h, ali estão as crianças, ali estão os jovenzinhos, sem contar com Harry Potter e o que Harry Potter fez e o estrago que fez na cabeça de muitos, né? E que as pessoas dizem, eu nem sei, né? Por quê? Qual que é a diferença desse culto primitivo do culto bíblico? O que a Bíblia fala de como deve ser o nosso culto? Isso dá um estudo muito bonito, mas eu vou dar algumas ideias. Primeiro, o culto bíblico não é iniciativa do homem, é iniciativa de Deus. Nós não cultuamos a Deus porque queremos cultuar a Deus. Nós cultuamos a Deus porque Deus nos buscou, Deus nos chamou, Deus nos salvou, Deus nos redimiu, e como resposta a essa salvação nós fazemos o quê? Adoramos a Deus. A adoração a Deus, o culto bíblico é resposta, é resultado da salvação. Deus se revela como Salvador, nós o aceitamos como Salvador e aí o adoramos como Salvador. Lá em Apocalipse 4 e 5, aqueles que louvam a Deus, os anjos ali, os seres, dizem assim, digno és de ser adorado, porque compraste gente, pessoas de toda tribo, nação, raça, povo e língua. Deus é um ser pessoal na Bíblia, não é um espírito, embora seja espírito, ele é uma pessoa. Eu não entendo isso,
Mas ele é uma pessoa que sente, que pensa, que escolhe, que se entristece, que chora. Nós vemos isso na Bíblia, uma pessoa que tem mão, tem olhos, tem ouvidos, que ouve, que vê, que percebe, que decide, que escreve. Deus escreveu a lei, que fala, que se revela. E nós adoramos esse Deus como resultado da salvação. Você tem a experiência com Deus e você vem ao culto e adora. A vida é um culto a esse Deus. Sabe por que muitas pessoas vêm à igreja e o culto não tem graça para eles? Porque eles não têm experimentado a experiência da salvação. Quando nós experimentamos na vida pessoal a salvação em Jesus Cristo, o culto tem outro significado para nós. Mas quando nós não temos essa experiência diária com Deus, você vem ao culto, o culto não tem sabor. É por isso que o homem pós-moderno está se voltando para o culto primitivo. Porque como no culto primitivo eu não tenho comprometimento com salvação, eu vou ter apenas uma experiência. E essa experiência ela é manipulada pela estrutura do culto, pela música e pelo ritualismo do culto. Então eu não tenho nenhum compromisso com aquele culto. Essa semana alguém me falou, na minha igreja, na minha religião, não importa o que eu creio. Mas no culto bíblico, existem ensinamentos. Faz parte da adoração bíblica. Parte da adoração é ensinar a revelação de Deus. O que Deus ensinou? Isso faz parte da adoração. Porque é importante eu saber o que Deus ensinou. O que eu quero, o que Deus quer de mim, o que é bom para mim. Isso faz parte da adoração bíblica. No culto primitivo, não importa o que eu creio. Não importa. E aí você vê em alguns movimentos carismáticos, da atualidade, você vê as pessoas dizendo assim, não importa qual igreja que você congrega, não tem problema. Qual é o problema? Não importa o que você crê. O que você crê não é importante. No mundo atual, religioso atual, a ideia é, esqueça esse negócio de doutrina, isso é coisa, sabe, isso aí atrapalha. E atrapalha mesmo. Porque a doutrina são ensinamentos de Deus. O problema é que algumas pessoas fazem da doutrina o foco da religião. E é um erro, não é isso. O foco da religião é Deus como pessoa que eu devo adorar e servir. Esse Deus me salva em Cristo Jesus. Agora Ele me ensina a viver. E doutrinas é a sistematização da vida que Deus quer que eu viva. São as orientações, é o manual que Deus me dá, para eu saber viver. Aí Paulo diz assim, noutro tempo vocês viviam nelas, vocês se prostituíam, vocês adulteravam, vocês faziam isso, faziam aquilo. Agora não, agora é outra coisa. Jesus falou para a mulher Madalena, para Maria Madalena, eu te perdoo, mas vai e não. Deus deu uma orientação para ela, Jesus orientou, deu orientação. Mas nos cultos primitivos carismáticos da atualidade, nada de doutrinas, nada de regras, o que basta é uma experiência subjetiva com, entre aspas, o Espírito Santo, que faz com que a pessoa entre em transe e tenha uma experiência subjetiva. Cair, rolar, gritar, rir, Existe uma religião no Canadá chamada a Igreja do Riso, não sei se você já viu, já leu alguma coisa sobre ela, a Igreja do Riso. As pessoas riem, possuídas por aqueles espíritos, caem, rolam. E agora conversando com um colega meu esses dias, e a gente começou a trocar algumas ideias sobre isso, ele me falou, pastor, interessante, eu vi uma reportagem recentemente desta religião, que agora no culto deles, além do riso, as pessoas fazem sons de animais, elas imitam animais. Então elas latem, miam, elas uivam, elas relincham, possuídas pelos espíritos, porque é apenas uma experiência subjetiva, sem nenhuma orientação, sem nenhuma mudança de estilo de vida. Irmãos, isto é mais triste do que nós podemos imaginar. Então veja, no culto bíblico,
Deus é que toma iniciativa, que tomou iniciativa. Ele nos convida e nos salva. E depois de salvos, Ele nos convida a adorá-lo como resultado da salvação. No culto bíblico há distinção entre o que é profano e o que não é profano. Há diferença. No culto primitivo não tem diferença. O rap, o reggae, o samba, qualquer música, não importa. Qualquer música. Não tem diferença do que é sagrado, o que é profano, o que é popular, o que não é popular, não importa. Porque o que vale é a experiência. No culto bíblico, Deus faz distinção entre o que é profano e sagrado. Lembram de Nadab e Abiú? Nadab e Abiú, lembram deles? Os filhos de Arão entraram dentro do santuário levando incenso. Eles estavam cultuando a Deus, fazendo coisa boa, levando incenso para o Senhor. Só que o fogo que eles haviam colocado no incenso não era fogo sagrado. O que é fogo sagrado? No dia da inauguração do santuário caiu fogo do céu. E foi aceso o fogo lá no altar. E esse fogo foi mantido aceso. Esse fogo sagrado. E era esse o fogo que Deus disse, é esse o fogo que vocês vão levar aqui. Esse fogo. Eles pegaram fogo, esse fogo comum. E quando você vê lá na descrição bíblica, lá em Levíticos, você percebe que quando eles entraram no santuário, os dois irmãos, com o fogo que Deus não tinha dito que levassem lá, eles foram fulminados e mortos diante de Deus. E lá na descrição a gente percebe que eles estavam embriagados, por isso fizeram isso. É por isso que Deus pede para a gente não beber bebida alcoólica. Porque quando a gente bebe bebida alcoólica, você perde a razão, a consciência, o discernimento fica confuso. É por isso que Deus pede para a gente cuidar da nossa saúde e deu uma série de orientações para nós. Para a gente viver da melhor maneira possível, mas para ter a cabeça clara, a mente. E aí você percebe que conversa com algumas pessoas, elas dizem assim, mas eu não vejo nada de errado nisso, o que tem, qual que é o problema? Não vê mesmo, porque a cabeça está embotada. Ou a Nadab e Abiú não viram nada de errado. Mas o que tem? O que tem? Aí tem pessoas que me dizem assim, pastor, eu não preciso mais guardar o sábado. Isso é coisa do passado. Jesus é meu sábado, é meu descanso. É verdade, Jesus é meu sábado, é meu descanso. Hebreus fala sobre isso, né? Mas ele não consegue perceber. Porque quando a nossa mente não está bem, nós temos dificuldade de perceber. A coisa não funciona legal. Nós já vivemos nesse mundo mal. Já não nos alimentamos direito, já temos o estresse da vida, já temos as tensões naturais da vida. Se nós ainda não cuidarmos um pouquinho com a nossa saúde, vamos embotar a nossa mente, a nossa compreensão será cada vez pior. Interessante que no culto primitivo, é interessante que a mente esteja embotada. É melhor que a mente esteja embotada. Deus, portanto, no culto bíblico é um Deus pessoal. Existe um equilíbrio no culto bíblico entre a transcendência de Deus e a imanência de Deus. O que é isso? A transcendência é a grandeza, a majestade de Deus. Então Deus diz assim, lá em Isaías, eu habito num alto lugar, num trono, habito nas alturas. Deus diz assim, mas também com quem? Com o contrito e abatido de espírito. Então Deus, apesar de ser transcendente, maravilhoso, grande, poderoso, um fogo consumidor, Ele desce ao nosso nível e habita com o contrito, abatido para nos salvar. Existe um equilíbrio entre a transcendência e a imanência de Deus. Nas religiões primitivas, a ênfase é na imanência de Deus. Deus conosco. Então Deus é um amiguinho qualquer. Deus é meu amiguinho, Deus pode tudo, Deus Ele permite tudo, Ele é conivente com tudo, Ele não tem regras, não tem leis, não tem norma, não tem nada. E aí você vê alguns grupos religiosos, carismáticos por aí, que você se assusta com o que esse povo está fazendo, em nome de Deus. Em nome de Deus. Só que isso nos afeta. Às vezes, sem nós percebermos. Isso nos confunde. Sem percebermos. E pela porta do fundo ali, pela porta do fundo, eu estou usando uma alegoria.
pela porta do fundo está entrando algumas coisas que têm afetado o nosso culto e a nossa adoração. Existe uma pressão para tornar o nosso culto, não aqui, estou falando de culto adventista de maneira geral, cada vez mais subjetivo, cada vez mais uma experiência subjetiva. Algumas pessoas em alguns lugares, elas não querem ouvir mais o que Deus tem a dizer. Elas querem ouvir, assim, coisas do dia a dia, né? Elas querem, no culto, assim, isso são importantes, faz parte da nossa realidade humana. Nós temos problemas, dificuldades, o crescimento mental, psíquico, emocional, educacional, familiar, eles são relevantes, mas vai além. No culto bíblico existe um equilíbrio entre a transcendência de Deus e a imanência de Deus. É por isso que religiões que têm esse equilíbrio, as pessoas são reverentes na igreja. Mas em religiões que não têm, acham que Deus é imanente, você já viu como é que é o culto desse povo? Eles não têm noção de reverência, é tudo bagunçado, tudo é um rolo, é um par de gente que entra e sai, é uma confusão. Já viram isso ou nunca viram? Porque não tem... Quem é Deus? Quem é Deus? Deus é uma força, um poder. Um poder? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo? O Espírito Santo está aí, aonde? Mas não sei. Não tem aquele, sabe? Agora, quando eu tenho essa consciência de que apesar de Deus ser meu Salvador, habitar em mim, ter paciência comigo, ser longânimo comigo, Ele é transcendente. Ele é um Deus transcendente. Ele é o Criador do universo, Ele é o mantenedor do universo, Ele é o soberano do universo. E nós temos que ter isso em mente. A religião bíblica faz este equilíbrio entre a transcendência e a imanência de Deus. Existe uma religião que trabalha só com a transcendência de Deus, são os islâmicos. Por isso os islâmicos, quando entram na mesquita, tiram o quê? O sapato do pé. Porque eles trabalham com Deus transcendente. O conceito de Deus do islamismo é um Deus transcendente. Então eles tiram o sapato. Como é que eles oram? Cabeça no chão. Lá no chão, na terra. Cabeça no chão. Porque o conceito deles é de um Deus completamente transcendente. Nas religiões primitivas, o conceito de divindade e de Deus é de Deus imanente. É um Deus que está aqui. Um amiguinho nosso aí. Entendeu? Então Deus é tratado de você. Assim, tem aquele, entendeu? Todo aquele... Não existe muita... Isso afeta a educação em casa, sabiam? Esse conceito. Porque os filhos hoje já não chamam mais o pai de Senhor, nem a mãe de Senhora. É você, tu. E o pai acha legal, a mãe também acha legal, porque que tem? Para que ter? Né? E aí, professor é tio, é tia, é tio, é tia, é qualquer um, entendeu? É você, é tu, lá na escola. E aí, os representantes, os líderes, o símbolo de poder, de autoridade, tudo se desvirtua na cultura e na sociedade, tudo. E aí você vê no Rio de Janeiro, as escolas públicas do Rio paradas porque faltam 4.000 professores na rede pública. Quem quer ser professor lá? Quem quer ser professor lá? O cara que está certo mesmo, que não quer arriscar a vida para ser professor numa cultura dessa, sem respeito, sem regras, sem normas, sem lei, sem nada. Quem quer ser professor lá? Então é uma cascata, sabe, de conceitos que vão permeando a cultura e a sociedade. E tudo tem como base Deus sendo adorado, verdadeiramente adorado, como Ele é, Criador dos céus e da terra. Outra coisa, existe na religião bíblica o ensino de verdades objetivas. Deus tem que ser adorado conscientemente. O culto bíblico é um culto racional. Existe emoção, a emoção natural do ser humano, mas ele é racional. Lá em Isaías, Deus diz assim: o boi conhece o seu possuidor, mas meu povo não me conhece. Conhecimento aqui é da mente. O meu povo, diz Oséias, perece por falta do quê?
de conhecimento. Meu povo não conhece, eles não têm conhecimento, por isso eles fazem o que fazem. Eles não me conhecem. Eles não sabem. Aí quando o profeta Malaquias começou a falar com o povo, falou assim, vocês estão roubando a Deus, falaram. O povo, mas roubando? Em quê? No quê? Nos dízimos e nas ofertas. Ah, é? Nem sabiam. Nem sabiam. Lá no contexto de Malaquias. Porque já não conheciam Deus. Já não sabiam quem era o Senhor. No culto bíblico, o culto é racional. Paulo diz assim, veja lá, vamos ler esse texto de Romanos 12. Também é um texto conhecido de Romanos 12, verso 1 e 2. O que a Bíblia diz aqui? Romanos, e veja só. Eu acho bonito isso aqui. Paulo foi claro, ele diz assim, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o vosso o quê? Culto racional, ou culto racional de você. O que é culto racional? Culto racional. O que é isso aqui? É impressionante. Culto da mente, do conhecimento, da razão. Concluindo, já passei do tempo, eu sabia que ia passar do tempo. Tudo cronometrado, certinho, nada não me pegou de calças curtas, né? Sabia que ia passar. Veja, Marcos 7:6 diz assim, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, disse Jesus. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês observam que estes pretensos adoradores de Deus adoravam apenas com a boca, com o lábio. Mas o coração, a palavra coração aqui quer dizer mente. A mente estava longe de Deus. Eles adoravam